Boa noite a todos. Hoje quero abordar um tema que sempre aparece no consultório nas conversas cotidianas: a diferença entre cura espiritual e cuidado psíquico. Não se trata de oposição, mas de campos diferentes da experiência humana, cada um com sua função, seus limites e sua potência transformadora. O que é o cuidado psíquico? Quando falo em cuidado psíquico, não estou falando de um conjunto de técnicas, mas de um espaço clínico onde a palavra pode finalmente existir sem ser julgada, acelerada ou silenciada. É o lugar da escuta qualificada, da investigação do inconsciente e da elaboração dos afetos. Um lugar em que o sujeito se autoriza a dizer aquilo que, muitas vezes, nunca encontrou lugar na vida cotidiana. Freud dizia que a psicanálise nasce quando alguém consegue transformar sofrimento em narrativa, quando aquilo que estava atuando no corpo, nos sintomas e nos vínculos, ganha forma simbólica. É isso que eu entendo como cuidado psíquico: abrir espaço para que o indizível se torne nomeável. O cuidado psíquico envolve uma série de operações internas fundamentais. Primeiro, elaboração simbólica. O sujeito começa a colocar palavras no que antes aparecia como angústia, irritabilidade, crises de choro, impulsos ou silêncio. Como dizia Bion, a dor psíquica precisa ser pensada para deixar de ser apenas sentida. Na clínica, vejo isso acontecer quando alguém chega dizendo: eu só sei que estou angustiada, mas não entendo porquê. E ao longo das sessões, aquela angústia começa a ganhar contorno, uma perda não vivida, um trauma infantil deslocado, uma expectativa impossível, uma culpa que nunca foi dita. Segundo, análise da história subjetiva. Não é voltar ao passado por nostalgia, mas por estrutura. Como dizia Lacan, o sujeito é determinado pelo que o determinou. Isso não significa que estamos condenados. Significa apenas que, sem compreender nossas origens psíquicas, continuamos repetindo-as sem perceber. Exemplo clínico recorrente. Pacientes que dizem: sempre escolho pessoas que me abandonam, quando voltamos à história, quase sempre encontramos algum abandono simbólico anterior, não necessariamente físico, mas afetivo, emocional ou estrutural. O passado não explica tudo, mas organiza o mapa das repetições. Terceiro, investigação do inconsciente. O inconsciente não é um lugar oculto, mas um modo de funcionamento. Ele fala nos lapsos, nos sonhos, nos esquecimentos, nos sintomas. Como dizia Winnicott, o inconsciente é o que o corpo diz quando a palavra não pode dizer. O cuidado psíquico cria um espaço onde esses sinais são escutados, não como curiosidade, mas como material clínico. Já ouvi pacientes dizendo: não sei por que fiz isso, Alan. E é exatamente aí que a análise começa. O que o sujeito não sabe sobre si sempre é mais revelador do que aquilo que ele pensa que sabe. Quarto, ressignificação de traumas. Trauma, na clínica, não é apenas o que aconteceu, mas o que não pôde ser simbolizado no momento em que aconteceu. Ferenczi dizia que o trauma é o excesso de realidade que o psiquismo não conseguiu transformar. O que a análise faz é devolver ao sujeito a possibilidade de narrar o que antes era apenas impacto, integrando a dor sem que ela domine tudo. Exemplo, pacientes que evitam o tema da perda. Quando finalmente conseguem nomeá-la, chorá-la e colocá-la em palavras, algo se reorganiza.
O trauma deixa de ser corrente elétrica e passa a ser memória integrada. Quinto, reconstrução de sentidos. O cuidado psíquico não é apenas compreender, mas reformular. Ricoeur dizia que somos seres que contam histórias para sobreviver, e ele tinha razão. Quanto mais fragmentada é a narrativa interna, mais o sujeito sofre. Na análise, ajudamos a costurar esses fragmentos, a criar lógica onde havia caos, a construir significado onde havia apenas repetição. E isso não acontece de um dia para o outro. A psicanálise é um trabalho contra a aceleração da época. A pergunta central: o que isso diz sobre você? Essa pergunta, aparentemente simples, desloca o sujeito de um lugar passivo para um lugar implicado. Não buscamos culpados, buscamos significados. A pessoa chega dizendo: meu relacionamento terminou. Estou destruída. E eu pergunto: o que esse término toca na sua história? O que se repete aqui? E quase sempre algo se abre, porque o sofrimento atual conversa com marcas antigas. O cuidado psíquico não promete milagres, promete processo. Vivemos em uma cultura que promete cura rápida, resolução instantânea, alívio imediato. O cuidado psíquico não entra nesse jogo. Ele oferece tempo, palavra, simbolização, sustentação, processo. Freud já dizia: curar é tornar consciente o que estava inconsciente. E isso exige trabalho, deslocamento e coragem. Contemporaneamente, autores como Maria Homem, Christian Dunker, Contardo, Caligares e Safatli reafirmam o mesmo ponto. Não há transformação psíquica sem elaboração. Não existe cura espiritual que substitua, nem positividade que encubra o essencial. O sujeito precisa se escutar. Exemplo clínico. Uma paciente chegou dizendo que vivia em função dos outros. No início, falava da ansiedade como se fosse um inimigo externo que a perseguia. Ao longo das sessões, percebemos juntos que essa ansiedade era uma organização antiga, uma forma de vigilância emocional que começou na infância, quando ela precisava antecipar o humor dos adultos à sua volta para não ser punida ou abandonada. A ansiedade, então, deixou de ser um problema e passou a ser compreendida como uma estratégia de sobrevivência que se manteve ativa demais e por tempo demais. É isso que o cuidado psíquico faz. Ele não tira sintomas. Ele desmonta as engrenagens internas que os produzem. O cuidado psíquico é o processo pelo qual o sujeito simboliza, elabora, compreende, ressignifica e reconstrói sua própria narrativa. Ele não cura por milagre, ele transforma pela palavra. E como dizia Lacan, a palavra é o que nos salva quando encontramos alguém que sabe escutá-la. O que é cura espiritual? Quando falo em cura espiritual, não estou falando de um fenômeno místico que substitui o cuidado clínico. Estou falando de outra ordem da experiência humana, a ordem do sagrado, da fé e da transcendência. Aquilo que não passa apenas pela interpretação psíquica, mas pela vivência íntima de sentido, pela capacidade de atribuir significado ao que não pôde ser totalmente explicado. A cura espiritual opera por outro registro. Não é a lógica do inconsciente, mas a lógica do mistério, da conexão e da experiência simbólica ampliada. A cura espiritual se apoia em alguns pilares fundamentais. Primeiro, rituais. Rituais são linguagens simbólicas. Mircea Eliade dizia que o ser humano é, por natureza, homo
simbólicos. Alguém que precisa de rituais para lidar com o incompreensível. Todo ritual, seja religioso, energético, meditativo ou devocional, funciona como um marco psíquico e espiritual, organizando a experiência interna diante do caos da vida. Um simples acender de vela, uma oração repetida, um gesto simbólico, não são apenas atos, são estruturas de sentido. Segundo, crenças. Crença não é ingenuidade, é um modo de sustentação subjetiva. William James, um dos pioneiros da psicologia, dizia que as crenças moldam o modo como o mundo aparece para nós. Em contextos de dor, perda ou vazio existencial, a crença espiritual funciona como uma rede de apoio invisível, oferecendo ao sujeito pontos de sustentação que a racionalidade isoladamente não consegue oferecer. Terceiro, práticas energéticas. Muitas tradições, do reiki às meditações orientais, das práticas xamânicas à cura prânica, se baseiam no pressuposto de que somos atravessados por forças sutis. Mesmo autores não espiritualistas admitem a potência dessas práticas. Winnicott dizia que existem experiências humanas que não cabem na linguagem da psicologia e que o terapeuta deve respeitar a realidade subjetiva ampliada do paciente. As práticas energéticas atuam nesse campo, no que o sujeito sente, percebe e vivencia como energia. Quarto, orações. A oração é uma forma de diálogo com o invisível. Não importa a tradição, oração é, antes de tudo, uma organização da esperança. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e fundador da logoterapia, afirmava que o ser humano suporta quase qualquer dor se tem um sentido. A oração é uma forma de construir sentido. Ela organiza o caos interno, oferece uma narrativa para o sofrimento e cria conexões onde antes havia apenas desamparo. Quinto, devoção. A devoção é a entrega ao sagrado. É o gesto de reconhecer que há algo maior do que o próprio eu. Em uma época marcada pelo narcisismo, a devoção funciona quase como antídoto. Ela desloca o sujeito do centro da própria dor e o insere em uma perspectiva mais ampla, mais humilde e mais conectada. É o que o filósofo Martin Buber chamaria de relação eu-tu, onde o sujeito encontra o sagrado não como objeto, mas como presença. Sexto, experiências subjetivas de conexão com o transcendente. Há momentos na vida em que o sujeito sente algo que não cabe na linguagem do cotidiano. Sensação de presença, intuições, experiências meditativas, sincronicidades, estados ampliados de consciência. Carl Jung chamava isso de luminoso, experiências que evocam uma força que ultrapassa o indivíduo. Esse tipo de vivência não pertence ao campo clínico, embora possa dialogar com ele, é território da espiritualidade, da alma e do mistério. O que a cura espiritual produz? A cura espiritual atua em um campo diferente do psíquico. Reorganiza sentido, amplia horizontes, desperta esperança, reconcilia o sujeito com a própria existência, oferece linguagem simbólica para o indizível, reconecta a pessoa com algo que transcende o sofrimento imediato. Não dissolve traumas, mas reencanta. Não desfaz sintomas, mas sustenta. Não substitui a clínica, mas complementa a experiência humana no que ela tem de maior. Como dizia Rubem Alves, espiritualidade é quando o invisível começa a fazer sentido. A pergunta fundamental da cura espiritual é: o que te conecta com algo maior do que você? Porque esse maior, seja Deus, energia, cosmos, ancestralidade, natureza, universo, que oferece ao sujeito um lugar de pertencimento.
enquanto a psicanálise pergunta: o que isso diz sobre você? A cura espiritual pergunta: o que te sustenta quando você está em queda? Exemplo clínico espiritual. Certa vez, uma paciente vivia um luto congelado. Clinicamente, ela precisava elaborar a perda, mas algo a impedia. Um dia, relatou que, ao acender uma vela e fazer uma oração simples, sentiu que não estava mais sozinha naquele processo. Isso não substituiu a análise, mas permitiu que ela se sustentasse emocionalmente enquanto elaborava o luto na clínica. A espiritualidade deu amparo, a psicanálise deu simbolização. Juntas produziram movimento. A cura espiritual não opera no inconsciente, ela opera no sentido, na esperança, no sagrado e na relação com o transcendente. Seu efeito é real, mas não clínico, é existencial, é a parte do humano que não cabe apenas no discurso psicológico e que ainda assim é profundamente necessária. Se a análise cuida do sujeito, a espiritualidade cuida da alma. E quando cada uma ocupa seu lugar, o sujeito encontra não apenas equilíbrio, mas profundidade existencial. Onde ocorre a confusão? A confusão entre cura espiritual e cuidado psíquico emerge em grande parte da dificuldade humana em nomear aquilo que dói. Quando um fenômeno é vivido de forma intensa, desorganizada ou difícil de simbolizar, o sujeito procura referências fora de si para tentar dar sentido ao que está acontecendo. É nesse ponto que o espiritual e o psíquico se misturam, muitas vezes sem que a própria pessoa perceba. Muitas pessoas, por desconhecimento da dinâmica do inconsciente, buscam imediatamente o campo espiritual para tratar dores que pertencem ao psiquismo. Angústias antigas, traumas não simbolizados, lutos que ainda não encontraram forma, conflitos internos que foram empurrados para baixo do tapete durante anos. Nessas situações, o espiritual acaba funcionando como um invólucro explicativo, uma forma de colocar nome onde ainda não há palavras. Por outro lado, há quem acredite que somente a análise isoladamente será capaz de resolver qualquer conflito, mesmo quando a narrativa interna da pessoa aponta para vivências cuja estrutura simbólica é claramente espiritual. Há experiências que ultrapassam os limites do eu, que tocam camadas profundas da subjetividade e que demandam um cuidado baseado em outra linguagem, a linguagem do sagrado, da transcendência, da experiência luminosa. E existem ainda situações em que a ansiedade intensa, um trauma reprimido ou um luto congelado fazem o sujeito acreditar que está passando por um processo espiritual, quando na verdade está atravessando um conflito psíquico que nunca pôde ser elaborado. O corpo fala, o inconsciente se agita, e a pessoa interpreta como um chamado, um ataque espiritual, uma mediunidade despertando, quando muitas vezes é um pedido de escuta, de elaboração, de amparo emocional. Mas o inverso também é verdadeiro. Experiências espirituais genuínas, profundas, transformadoras, são frequentemente interpretadas como sintomas, crises emocionais ou alterações de humor. Em muitas culturas, o que é espiritualidade é tomado como patologia, e o que é sofrimento psíquico como mediunidade. Essa inversão, além de confundir, pode produzir sofrimento desnecessário, culpabilização e afastamento da própria verdade interior. Por isso é fundamental estabelecer limites claros, funções definidas e campos de atuação bem delimitados. A cura espiritual não substitui o trabalho analítico. A análise não substitui a experiência espiritual. Cada uma possui seu espaço, sua linguagem, sua metodologia e suas fronteiras éticas. Quando cada campo é respeitado em sua especificidade,
o sujeito encontra não apenas alívio, mas também compreensão, integração e desenvolvimento. Uma vida psíquica saudável não exclui a espiritualidade. Uma espiritualidade madura não elimina a necessidade de elaboração emocional. O ponto central é discriminar de onde vem a dor, em qual linguagem ela está se expressando, qual abordagem tem condições de escutá-la e transformá-la. A clareza desses limites não separa, ao contrário, integra. É exatamente essa diferenciação que permite que o ser humano se aproxime de sua própria verdade com responsabilidade, maturidade e profundidade. Devoção. A devoção é, antes de tudo, um movimento de entrega. Não se trata de submissão cega ou de abdicação da própria autonomia, mas de um gesto interno no qual o sujeito reconhece a existência do sagrado como algo maior do que o próprio eu. É a abertura do coração diante de uma dimensão que ultrapassa a lógica, as defesas e a necessidade de controle. É a inclinação reverente diante do mistério. Em uma época profundamente marcada pelo narcisismo, não apenas como traço individual, mas como estrutura cultural, a devoção surge quase como um antídoto. Vivemos em um cenário onde o eu é inflado, onde a autossuficiência é exaltada e onde a subjetividade muitas vezes se torna prisioneira de si mesma. Nesse contexto, a devoção desloca o sujeito do centro da própria narrativa e o insere em uma perspectiva mais ampla, mais modesta e mais conectada. A devoção cria um campo de humildade psíquica, um espaço onde o sujeito admite que não controla tudo, que não sabe tudo, que não é a medida de todas as coisas. E essa renúncia ao excesso de eu, longe de enfraquecer, liberta, tira o peso do hipercontrole, reduz a tirania do eu ideal, suaviza a rigidez narcísica e abre caminho para um encontro verdadeiro com a própria interioridade. A psicanálise também observa esse movimento, embora com outra linguagem, quando o sujeito abandona suas defesas, ainda que por um instante, e se coloca diante da própria verdade psíquica sem arrogância, sem justificativas e sem racionalizações, há aí algo da lógica da devoção, um gesto de abertura, de entrega, de honestidade radical. Martin Buber, filósofo do diálogo, descreve esse fenômeno como a passagem da relação eu-isso para a relação eu-tu. Na relação eu-isso, o outro ou o sagrado é reduzido a objeto, algo sobre o qual o sujeito fala, controla, interpreta ou manipula. Já na relação eu-tu, há presença, há encontro, há uma suspensão do ego instrumental para que o outro, humano ou divino, se apresente em sua inteireza. A devoção é justamente isso, a entrada do sujeito no campo do eu-tu. Não é buscar o sagrado como instrumento, como solução, como muleta ou como resposta pronta. É estar diante do sagrado como presença, é deixar-se afetar, transformar, tocar. Nesse sentido, a devoção não é irracional, é relacional. Não é fuga, é encontro, não é infantilização, é amadurecimento, porque somente quem já reconheceu suas próprias limitações internas pode, de fato, se entregar sem perder a própria liberdade. A devoção, quando vivida com consciência, não aliena, ela integra, ela fortalece o eixo interno, abre o coração e amplia a capacidade de simbolizar a própria existência. Ela restabelece o laço com uma dimensão que, embora invisível, oferece ao sujeito um horizonte de sentido impossível de ser alcançado apenas pelo pensamento racional. Assim, a devoção, longe de ser um simples ritual religioso, é um acontecimento psíquico profundo.
É a experiência de reconhecer que há algo maior e que essa grandeza, quando acolhida, reorganiza o sujeito desde dentro. O que é a cura espiritual? A dimensão da fé, do sagrado e da experiência transcendental. A cura espiritual pertence a outra ordem. Não é da ordem do sintoma, da linguagem ou da elaboração psíquica. Ela se enraiza no campo da fé, do sagrado, daquilo que escapa às fronteiras do pensado e se manifesta no terreno do sentido e da transcendência. É uma forma de cuidado que opera por meio de símbolos, rituais e práticas que remetem ao mistério, ao invisível, ao que excede o sujeito e sua racionalidade. Quando falamos de cura espiritual, falamos de um acesso ao sagrado que se cria através de rituais que organizam o encontro com o transcendente, crenças que oferecem base simbólica e sustentação afetiva, práticas energéticas que atuam no imaginário e no corpo sutil, orações que funcionam como ponte entre o humano e o divino, devoção que mobiliza, entrega, humildade e confiança, experiências de conexão transcendental, muitas vezes difíceis de traduzir em palavras, mas profundamente significativas para quem as vive. O campo espiritual trabalha com outra lógica, a lógica da esperança, do mistério, da significação existencial, enquanto o cuidado psíquico se dirige ao conflito interno, às repetições, às feridas da história subjetiva. A cura espiritual se volta à busca de sentido, à experiência do pertencimento a algo maior, ao reencontro com o sagrado como modo de reorganizar a vida interna. É importante dizer, a cura espiritual não é fantasmática nem ilusória. Ela produz efeitos reais, mas seus efeitos se dão por outra via, pela via da crença, da reorganização simbólica, do fortalecimento da fé, da experiência de que a vida tem um centro que não se esgota no eu. A pergunta essencial da cura espiritual não é: o que isso diz sobre você, como ocorre no campo clínico? A pergunta que orienta o processo é outra: o que te conecta com algo maior do que você? E essa pergunta tem um poder psíquico enorme, porque quando o sujeito encontra uma dimensão de sentido que o transcende, ele não apenas se sente amparado, ele se percebe inserido em uma narrativa mais ampla, capaz de sustentar aquilo que, no cotidiano, parecia insuportável. Há pessoas que encontram essa conexão através da fé religiosa, outras através de práticas energéticas, outras ainda por meio da arte, da natureza, do silêncio ou da meditação. Para algumas, o sagrado se manifesta como presença, para outras, como intuição, para outras, ainda como força ou como luz. A cura espiritual opera justamente nessa zona, a zona onde o simbólico se expande e o sujeito se reconhece parte de algo que excede o próprio eu. Quando esse encontro acontece, ele pode aliviar dores, oferecer clareza, reorganizar trajetórias e reacender esperanças que pareciam perdidas, não porque elimina conflitos, mas porque dá a eles um novo lugar dentro da vida psíquica. A cura espiritual atua onde a linguagem não a alcança, onde a análise não toca, onde o sujeito precisa de um sentido maior para continuar caminhando. E é por isso que ela tem força, e é por isso que tantos a procuram.